Pessoal, boa tarde. Hoje no nosso encontro a gente vai fazer uma pegada um pouquinho diferente do que estamos acostumados a fazer. Por quê? A gente vem sempre falando de gramática, sempre do estudo que das regras dentro da língua portuguesa. Só que hoje a nossa pegada vai ser um pouquinho diferente. A gente vai largar um pouquinho a regra de lado e a gente vai falar um pouco de uso da língua. E dentro desse uso da língua, a gente vai falar de variação linguística. Então, quando a gente pega a palavra variação, o que ela nos remete? A várias. E linguística, que nós temos o estudo da língua, então várias formas de uso da língua, ok? Quando a gente fala de língua portuguesa, dentro do nosso estudo, a gente fala de Brasil. Então a gente sabe que o Brasil ele é um país extenso em relação a tudo, a culturas, a tamanho geográfico, a pessoas, a comidas e assim também com a língua. Então nós temos um país muito vasto, com várias regiões e até vários estados que são maiores do que alguns países da Europa, por exemplo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das determinadas formas que a variação pode acontecer dentro da língua portuguesa, ok? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a variação linguística. Então, dentro de um estudo teórico, a variação linguística ela nada mais é do que um fenômeno natural que ocorre pela diversificação, pela diversidade do uso da língua em variados aspectos. E por que a gente fala além da variação, a gente diz também variados aspectos? Porque dependendo de como essa variação vai se apresentar, a gente vai classificar ela de forma diferente. E nós temos 4 tipos de variação linguística. Nós temos a variação diatópica, temos a variação diacrônica, temos a variação diastrática e temos a variação diafásica também, que são essas 4 formas aqui. Então, quando eu trabalho com a variação diatópica, eu estou falando sobre o quê? Vamos ver agora nesse primeiro momento. Então, quando eu falo de diatópica, eu lembro que eu estou falando o quê? De regional. Então, eu falo de região. Como que eu divido o Brasil em regiões? Vai ser só região norte, região sul? Não. Eu falo também de alguns estados. Então aqui eu não foco somente nas regiões. Eu vou focar em determinadas localidades. Então toda vez que vocês ouvirem falar variação diatópica, eu trabalho com a parte geográfica. Então ocorrem pela localidade onde o usuário da língua, ele fala, ele se comunica. Então, por exemplo, eu pego aqui a palavra mandioca, todo mundo conhece. Aqui no Rio de Janeiro, a gente acaba utilizando várias formas também de outros estados, devido ser a nossa região uma mistura, na verdade, de todas as outras. São Paulo e Rio de Janeiro têm pessoas de várias cidades, então a gente acaba também adquirindo essa forma de falar de outros estados. Por exemplo, a gente tem mandioca, que é originária da onde? As pessoas de Goiás é que costumam falar. Mas a gente tem o aipim, lá na região sul. E nós temos também a macaxeira no Nordeste. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a forma exata, correta de se falar essa palavra? Todas as 3 formas estão corretas. Só que eu tenho o quê? Uma variação, dependendo da região, para falar de uma mesma coisa. Que nesse caso aqui, a mandioca, o aipim, a macaxeira. Ok? Toda vez que vocês perceberem que eu tenho uma palavra que é falada de formas diferentes em determinadas localidades, a gente já sabe que está falando de uma variação diatópica e ao mesmo tempo regional. A segunda variação que nós temos, diacrônica, a gente fala de diacronia. Se a gente perceber, nós temos a palavra cronos, que indica tempo, implícita aqui nessa nomenclatura. Então a gente sabe que quando eu falo de diacronia, eu estou falando de uma variação histórica. O que isso quer dizer? No decorrer do tempo, algumas palavras foram se modificando. Aqui a variação já ocorre devido ao uso em relação ao tempo. Então, por exemplo, uma palavra que a gente conhece muito hoje, você, né? O pronome você. Sempre foi assim? Não. Alguns séculos atrás a gente tinha a forma vossa mercê, que depois virou vós mercê, e que hoje a gente conhece como você. Com essa observação que eu coloquei aqui, hoje a gente sabe que no linguajar da internet, a gente utiliza muito VC e às vezes até o próprio C. Hoje pode ser um absurdo a gente pensar que um dia a gramática vai aceitar uma dessas formas. Mas nessa época aqui, onde vossa mercê era o correto, a gente também não imaginava que um dia viraria você. Então essa palavra a gente tem uma variação diacrônica, que a gente pode chamar também de diacronia. A terceira forma que a gente pode ver a variação, a diastrática, vai trabalhar com o quê? Um contexto social. Como que eu posso classificar? Depende dos grupos sociais que o falante se insere.
Então, dependendo do grupo que eu participar, eu vou adquirindo o vocabulário que representa aquele grupo. Assim como, por exemplo, a palavra cerveja, em certos grupos a gente já fala serva. A palavra qual é, a expressão já virou qual é. E amarelar como desistir. Não é o fato de você se tornar amarelo, e sim você desistir de algo. Aqui a gente já tem essa variação da língua, que é aceitável dentro da gramática, como uma variação social diastrática. E por último, a gente tem a variação diafásica, que já é em relação ao estilo. Que estilo é esse? É um estilo que você escolheu? Não. É o estilo que é necessário que você, naquele momento da comunicação, você utilize. Você pode ter vários estilos na sua fala dependendo da situação. Como, por exemplo, o uso da língua em uma conversa informal. Se você fala com um amigo, com um familiar, com seu filho, com seu irmão, você pode utilizar um tipo de língua, sem problema nenhum. É o mesmo que você vai utilizar numa entrevista de emprego? Não, só que você tem essas duas formas. Você tanto se comunica informalmente, como você pode se comunicar formalmente para uma entrevista. Diferente de quando você escreve uma dissertação, uma redação, por exemplo. É o mesmo linguajar de uma entrevista? Não, é muito mais culto, é mais formal. É o mesmo linguajar de uma conversa informal? Não. Então, pessoal, vocês hoje tiveram acesso aqui às 4 formas de variação linguística, lembrando, diatópica, diacrônica, diastrática e diafásica, ok? O slide também será inserido no portal para vocês e vocês podem fazer também a atividade do material, ok? A gente encerra por aqui, tenha uma boa tarde.